Abrir então a palavra do Senhor em Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, um livro poético, não é? Faz parte dos livros poéticos da Bíblia. A Bíblia possui 5 livros poéticos: Jó, Salmos, Cantares, Eclesiastes e Cantares. Esses 5 livros que fazem parte da Bíblia, eles são poéticos. A literatura dele é poética. E eles são livros inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Homens escreveram, homens que o Senhor separou para fazê-lo. E tem o intuito, certamente, de edificar a igreja do Senhor Jesus. O livro de Eclesiastes, ele tem, por uma característica, falar de um aspecto até mesmo filosófico da vida, da existência humana. Trata de assuntos relativos à existência humana. E nós vimos e temos visto neste livro, nós já estudamos o primeiro capítulo, o segundo, estamos agora no terceiro capítulo. E vimos que o autor deste livro, que é o Salomão, o grande sábio Salomão, o rei Salomão, segundo os comentaristas, esse livro ele já foi escrito por ele já no fim da sua vida. E aí ele sempre coloca a situação como se fosse algo assim: olha, viver tudo é vaidade, tudo é vaidade. Ele começa o seu livro dizendo isso: geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre, não é? E no versículo 3, no versículo 2 ele já diz: vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. No sentido de que ele acha que tudo é vazio, tudo é vão. Isso demonstra uma certa frustração do autor, uma certa decepção com as coisas deste mundo, mas o autor é bíblico, o autor é filho de Deus, o autor conhece a Deus, mas o autor também é humano. E como humano ele reconhece as limitações da vida. Como humano ele sabe que a vida tem um ciclo. A nossa vida tem um ciclo, todos nós sabemos disso. Nós nascemos e morremos. Nós nascemos, crescemos, desenvolvemos e morremos. É o ciclo da vida. E ele destaca exatamente que a vida, o ciclo da vida, como o nome já está dizendo, ele é circular. Ela vai, começa em um ponto e volta para aquele mesmo ponto. Você nasce e depois você vai chegar ao fim dela. Então você tem toda uma trajetória de vida. E aí nós vimos que ele relatou que assim também é o mundo em que nós vivemos. As rotinas do mundo são as mesmas. O sol nasce e o sol se põe. A lua aparece e a lua se vai. O sol vem, a chuva vem os rios enchem, os rios esvaziam. Esse ciclo é natural. Foi Deus que assim o fez. Deus criou todas as coisas. Então, quando ele quis mostrar exatamente essa naturalidade do mundo, da vivência do mundo, do ciclo da vida, ele quer mostrar que se você olhar a vida simplesmente, sem olhar para o autor dela, isso é vaidade. Se você viver a sua vida sem entender que a sua existência se explica na pessoa de Deus, você vai ver que tudo é vaidade. E é exatamente isso que nós percebemos no mundo em que vivemos. As pessoas que não têm a fé em Jesus, que não desfrutam da graça de Deus em suas vidas, elas vivem em um vazio existencial. Elas acham que, por elas mesmas, podem fazer o que quiserem, ir e vir e determinar o rumo da sua vida, quando, na verdade, tudo está nas mãos de Deus. Todo propósito deste mundo já é determinado por Deus. Quando Deus criou o mundo, Ele criou e viu que tudo era muito bom. E Deus criou o homem e a mulher e colocou-o no jardim. Mas o que fez esses homens, criados por Deus? Pecaram. E no pecar, estragou a criação perfeita de Deus, a bela criação de Deus. Mas o nosso Deus, Ele é tão bendito, glorioso, maravilhoso e gracioso, que Ele garante, então, a preservação do seu povo, fazendo o quê? Enviando a este mundo um Salvador.
Jesus veio e veio para salvar o seu povo. E aí começam então aquelas frustrações, as vaidades da vida. Quem ao longo da sua vida encontra-se com Jesus, que foi enviado por Deus, acaba sendo então agraciado pelo Senhor e, portanto, não vai olhar mais a vida como um vazio. A pessoa agora acaba se preenchendo. E não só ela se preenche com a presença do Espírito Santo nela, que o faz nascer de novo e que faz agora serem filhos e filhas de Deus, mas também ela vai viver uma vida totalmente diferente, com um verdadeiro sentido. O sentido da vida do crente é glorificar a Deus, é adorá-lo, como nós aqui estamos a fazer, e isso nos preenche de alegria, e isso nos dá ânimo de vida. Agora nós não podemos dizer que tudo está vazio, que tudo é sem sentido, não, porque agora estamos em Cristo, e agora tudo faz sentido para nós. A gente agora começa a entender o porquê eu vivi daquele jeito, de onde eu vim e aonde eu estou agora. Eu antes estava realmente nas trevas, eu antes não conhecia Jesus, eu estava nas trevas, eu não conhecia a luz, porque Jesus é a luz do mundo. E ele disse: quem me segue não andará nas trevas. Então essa condição, irmãos, introdutoriamente eu estou falando assim, para chegarmos ao nosso tema de hoje, que vamos falar que Deus ele é justo em todo tempo. Deus é justo em todo tempo. Nós começamos a estudar o capítulo 3, domingo passado. Vou até fazer aqui uma correção, e alguns irmãos me fizeram lembrar lá na saída, que eu fui fazer um comparativo, falar dos tempos, né? O texto fala do tempo, e eu acabei parando no 2021. Né? Alguns irmãos me fizeram... Eu ficava falando e dizia, olha, em 2021, a gente está em 2025. Né? Na verdade, é porque eu estava na cabeça do século 21. Né? Por isso que eu atrapalhei um pouco. Mas entendam mas os irmãos entenderam o que eu quis dizer, não é? Há tempo para tudo na face da terra, como nós já vimos, do versículo 1 até o versículo 8. Há tempo para... Deus disse assim, eu vou ler um pouco para os irmãos entenderem, depois a gente vai seguir lá a partir do versículo 16. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de matar e tempo de curar, há tempo de derribar e tempo de edificar, há tempo de chorar e tempo de rir, há tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então vejam, o autor mostra claramente que há tempo para tudo. Há tempos que são bons e há tempos que são ruins. Há tempo de alegria, mas há tempo de tristeza. Há tempo de escassez, mas há tempo de fartura. Tudo tem o seu tempo. E assim é o ciclo da vida. Ninguém é 100% o tempo todo, mas também ninguém é 0% o tempo todo. Nós temos altos e baixos. A única coisa que não tem alto e baixo é Deus. Deus é estável, Ele é o que é o tempo todo. Em Deus não há sombra de mudança, não há sombra de variação. Somente em Deus é assim. Mas enquanto humanos que somos, nós somos variáveis. Hoje podemos estar bem, amanhã não. Por isso que nós precisamos de Cristo, porque se depender da nossa condição humana, nós vamos ter problemas, sempre vamos ter problemas. A nossa condição humana não nos permite vivenciar a plenitude que um dia foi dada ao homem no Éden antes da queda, mas já está prometida na palavra de Deus que um dia nós
estaremos pleno na presença do Senhor, mas só no céu, só na glória eterna. Enquanto aqui estivermos, vamos estar sempre em desenvolvimento. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo em suas cartas, disse: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Por que isso? Porque, de fato, nós não podemos estagnar. Nós não podemos chegar a um ponto e dizer: agora pronto, já estou completo, já estou acabado. Não está. Nós estamos sempre em construção, em desenvolvimento, principalmente no que diz respeito à nossa fé, à nossa santificação, que é um processo que começa naquele dia que você nasce de novo, naquele dia que o Espírito Santo agiu no seu coração e você entendeu o Evangelho, a palavra de Deus. É nesse dia, a partir daquele dia, que você começa então a se santificar. A santificação é um processo que o Espírito Santo de Deus trabalha no coração dos crentes, dos convertidos, e aí a gente vai se purificando aos poucos. Não vamos chegar plenamente aqui nessa terra, nessa santidade, mas chegaremos no céu, na perfeição. Ser santo não é ser perfeito, mas é o caminho para chegar à perfeição na glória eterna. A nossa perfeição já está certa quando nós partirmos deste mundo para o céu. Mas enquanto aqui estamos, nós vamos ter que enfrentar situações, como, por exemplo, uma injustiça. Nós podemos ser alvo de injustiça, e é o que nós vamos ver aí, a partir do versículo 16 e 17 do texto de Eclesiastes 3, onde nós vamos nos basear na mensagem desta noite, e até o versículo 22. E ele diz assim: vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então vejam, o autor está nos dizendo que ele viu debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade. Não havia justiça, muita injustiça, a maldade estava reinando. E no lugar da justiça, a maldade ainda. Então, a situação é precária, é injusta. E se deparando com isso, como resolver? Aí ele diz: então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Então vejam, irmãos, se você estiver passando por uma injustiça, creia que Deus julgará. Se alguém está praticando o mal, a injustiça, agindo contra o inocente e passando a mão na cabeça do corrupto, daquele que é bandido, daquele que deveria estar preso, por exemplo, né? O juiz de toda a terra vai julgar. Ou seja, se a justiça humana falhar, a de Deus não falha. Podem ter certeza disso. É isso que o autor está nos dizendo de Eclesiastes. Deus julgará. Julgará o justo e o perverso. Deus julgará a causa do justo e julgará o perverso com o seu juízo. Ele alcançará o coração do perverso com o seu juízo. E o justo vai receber do Senhor a devida justiça. Deus irá proteger, Deus irá salvar, Deus irá garantir. Agora, isso não nos cabe determinar quando será isto, porque o texto diz: há tempo para todo propósito e para toda obra. O tempo é de Deus. Por isso que o Deus é justo em todo o tempo. Enquanto nós estamos aqui passando o tempo, o Senhor nosso Deus, que controla, que é soberano, que é providente, irá agir no tempo que Ele quer agir. Por isso que nós não devemos ser precipitados, nem também querer resolver as coisas na base da pressa, do alvoroço, porque certamente quando nós fizermos isso, se nós perdermos o controle, se nós perdermos a sanidade,
nós vamos sofrer as consequências disso. Mas se mantivermos os olhos em Cristo, se mantivermos seguros nele, crendo de que nosso Deus, que é justo, vai agir com justiça, descanse no Senhor. E Ele vai agir com justiça. O seu coração tem que estar assim, firmado em Cristo, o Senhor de toda a terra, e Ele guardará, e Ele livrará. Tem várias passagens outras da Bíblia que falam exatamente isso. O nosso Deus agindo. Agora, Ele não age no impulso, nem age porque você vai começar a gritar ou dizer desesperadamente: Deus, eu quero isso, eu determino aquilo. E não é assim que funciona. Com o nosso Deus, não. O Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, o Deus soberano, ele age de acordo com a sua vontade. Ele age de acordo com a sua justiça, ele age de acordo com o seu propósito. E, de fato, há tempo para todo propósito e para toda obra. Deus age, irmãos, ainda hoje, porque Deus é eterno. Ele agiu no passado, basta ler as Escrituras lá do Gênesis, no Êxodo, as ações de Deus diretamente, né, com o seu povo, mas Ele continua a agir hoje, com a sua igreja aqui, o seu povo santo. Deus age através da sua igreja. Veja, Deus estabeleceu para nós, enquanto igreja, nos responsabilizarmos para pregar o Evangelho a toda criatura. Isso cabe a nós, igreja. É responsabilidade nossa. Os anjos, segundo Lucas, queriam fazer esta obra, mas o Senhor disse: não, quem vai fazer esta obra é a igreja, é o meu povo. E nós fomos chamados por Deus, no tempo que Ele quis nos chamar, cada um aqui, em tempos diversos, diferentes, há mais tempo, outros mais recentes, mas Deus os chamou. E os tenho chamado, todos aqueles que Ele quiser chamar, vai continuar chamando. Porque quando a igreja primitiva surgiu e registrou lá em Atos 2, diz lá o texto que o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então vejam, não sou eu, o pastor, nem os irmãos que vão fabricar crentes, não. É o Senhor Deus que vai trazer. Mas como é que o Senhor Deus vai fazer isso? O Senhor vai sair por aí pegando na mão de cada um e trazendo? Não. Ele faz isso quando exatamente nós começamos a pregar o Evangelho. A pregação da palavra, com a ação do Espírito, é esta condição dada por Deus para que as pessoas sejam alcançadas. E elas, ao ouvirem a pregação do Evangelho, creiam e sejam salvas. Basta abrir o texto de Atos, que nós já estudamos o livro de Atos, né? Acabamos há pouco tempo. E o que é que ele dizia lá? Pedro, pregando a Cristo, pregou o Evangelho, a obra. E aí, quando ele termina de pregar, qual é a pergunta que se faz? Os irmãos perguntam: o que faremos, irmãos? E aí Pedro diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. E aí diz a palavra de Deus que creram naquele dia. Quantas pessoas? Quase 3.000 pessoas foram batizadas. Por quê? Porque pregou-se o Evangelho, o Espírito Santo agiu, e assim Deus chamou naquele dia quase 3.000 almas. E dessa forma, irmãos, estamos nós aqui, e na igreja, nessa cidade de Itabaiana. Descobri recentemente que a presença nossa aqui já tem quase 100 anos, nesta cidade. O Evangelho chegou aqui há quase 100 anos. Foi pregado o Evangelho. Os irmãos vieram, americanos, pregando a palavra de Deus, quando Itabaiana ainda era uma cidade insípida, começando, uma vila. Mas o Evangelho chegou, a sementinha do Evangelho chegou, e aqui ficou. E tem alcançado corações, vidas. Quantas já passaram por aqui, outras estão aqui,
outras irão chegar, porque é assim que Deus age. É o propósito de Deus salvar todos aqueles que Ele quer salvar nesta cidade de Itabaiana. Então, haverá injustiça? Sim, é verdade. Seremos muitas vezes perseguidos, injustiçados, xingados, caluniados por este mundo mal? Possivelmente. Mas isso não fará, de modo algum, mudar o propósito de Deus para salvar quem Ele quer salvar. Ele nos salvou e tem nos trazido aqui como igreja, reunidos para adorar Ele, para louvar a Ele. É isso que Ele quer e requer de cada um de nós, que o adoremos, que o sirvamos, mas isso fazendo com alegria, com a satisfação de alguém que estava perdido e foi achado, de alguém que estava nas trevas e agora está na luz, de alguém que estava sem propósito na vida, talvez dizendo, olha, não faz mais sentido a vida, e agora faz, porque está em Cristo Jesus. E agora você para e diz, agora minha vida faz sentido, eu estou em Cristo, Ele me salvou, o que devo fazer? Servir a Ele, adorá-lo, e fazê-lo como nós cantamos aqui nesta noite, em espírito e em verdade. Esse cântico é uma expressão tirada das Escrituras. Quando Jesus encontrou com uma mulher num poço e falou com aquela mulher, e Jesus disse, olha, vai lá e chama teu marido. E ela disse, eu não tenho marido. Jesus, fazes bem, você já tem 5, já teve 5, o que você tem não é seu. Ou seja, a mulher vivia uma vida errada, adúltera, e aí Jesus vai e começa a falar da água da vida. E ela diz, eu quero dessa água. E aí Jesus diz, se você beber dessa água, jamais você vai ter sede. E aí quando ela se depara com Jesus, crê em Jesus, ela sai espalhando para as pessoas, olha, encontrei, será este o Messias? E as pessoas vêm até Jesus, ouvem Jesus, é esse, Ele é o Salvador do mundo. E aí na sequência ela começa a querer adorar. Aí pergunta, Senhor, onde é que eu vou adorar? É aqui neste monte? Ou em Jerusalém, onde os judeus estão dizendo? Os samaritanos adoravam no Monte Gerizim, os judeus em Jerusalém, havia lá uma intriga, uma coisa que absurda, mas é do homem mesmo, pecador. Muita religiosidade, mas totalmente vazia, sem sentido. E Jesus diz, agora chegou a hora, que nem nesse lugar aqui, nem em Jerusalém, porque importa que os adoradores adorem o Senhor Deus em espírito e em verdade. É isso que importa. Porque, de fato, é assim. Esse culto que aqui prestamos precisa ser necessariamente em espírito e em verdade. Porque se não for assim, é mero aglomeração de pessoas. Se não for assim, se não houvesse direcionamento para adorar a Deus com esse propósito definido por Ele mesmo em Sua palavra, não haverá sentido. E isso é importante em dias de hoje. Há muitas comunidades, há muitas coisas acontecendo nesse exato momento, muita gente reunida em diversos lugares, mas com diversas maneiras de fazer. Mas o que é que a palavra de Deus diz? De maneira muito simples, clara e objetiva. Qual é a adoração que Deus quer? A que é feita em espírito e em verdade. Ele não quer brincadeira, Ele não quer fantasia, Ele não quer pantomima, teatro, apresentação. Não, Ele quer que a pregação do Evangelho genuíno seja feita. Então, em qualquer igreja, nesse exato momento, onde estiver sendo pregado o Evangelho do Senhor Jesus, o Senhor Jesus está sendo exaltado, Deus está de fato sendo adorado em espírito e em verdade. E aí, pode-se dizer, como muitos gostam de dizer, né? Não importa a placa de igreja, de fato, para isso não. Se o Evangelho está sendo pregado verdadeiramente, o que deve pautar uma verdadeira igreja
é a pregação fiel do Evangelho. Porque isso sim é uma marca da verdadeira igreja. A pregação fiel do Evangelho. Mas seguindo então, irmãos, o texto, ele mostrou então que as injustiças, elas podem acontecer, mas Deus julgará, tanto o justo quanto o perverso. O segundo aspecto desse texto, ele vai falar sobre a morte que vem para todos. Veja que ele diz, versículo 18 ao versículo 21. Disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra. Olha que aplicação interessante, irmãos, que o autor está fazendo aqui. Ele está comparando a condição humana e a dos animais. No que diz respeito à morte, ela é comum para todos. Todos morrem, tanto os animais e como os homens. E todos também acontece a mesma situação, vira pó. Sentença esta dada por Deus lá no Éden. O Senhor disse, do pó o homem foi formado e ao pó o homem tornará. E ninguém até hoje conseguiu mudar essa sentença. Por exemplo, alguém morre, aí tem gente que fica meio, mas como é que pode? Vai cremar a pessoa. Sim, quando crema a pessoa, ela vira o quê? Pó. Então, só acelerou o processo, mas não tem jeito, vira pó. Se você deixar lá o corpo sem cremar, como a maioria das pessoas fazem, ele vai virar pó. Só vai fazer o quê? Demorar mais tempo para virar, mas vira pó. Então, o método que se pode utilizar não vai mudar o destino e a situação de quem quer que seja. Vai virar pó. Essa é uma realidade dita por Deus. E quando ele coloca assim, irmãos, não é que o Senhor está denegrindo a imagem do homem, dizendo que o homem não vale nada, não vale mais do que um animal. Não. Tem uma distinção aqui. A morte é comum a todos, tanto a animais como a homens. Mas ele faz a seguinte pergunta aí no versículo 21. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra? Ou seja, animal não tem alma. Quando ele morre, o fim dele é aquele ali mesmo. Enterrou, acabou. Já o homem não. O ser humano, quando morre, a sua alma, o seu espírito sobe para Deus. É isso que as Escrituras dizem. Então, se a pessoa viver a sua vida aqui neste mundo sem se preocupar com a sua alma, o destino ele só vai ter esta vida mesmo, porque vai morrer, vai virar pó. Pós esta vida, sem Cristo, o que resta? A morte eterna. E morte eterna é o espírito daquele que morreu sem Cristo e vai viver eternamente, ou melhor, vai morrer eternamente no inferno. Não vai ter vida. Morrer com Cristo é viver eternamente no céu, lá em cima. Morrer sem Cristo é morrer eternamente. Essa é a sentença dada nas Escrituras. Mas do ponto de vista humano, todos morrem, quer seja crente, quer não seja. Até os animais, é o mesmo destino, também morrem. E nós sabemos que essa sentença do morrer é dada em razão do pecado, porque todos pecaram, carecem da glória de Deus. O juízo veio lá no Éden, quando Deus disse para Adão, antes de pecar,
não coma dessa árvore, do fruto daquela árvore que está no meio do jardim. Mas o Senhor disse, porque se você comer, certamente morrerás. Então, ele comeu. Então, é certo que todos morrem. Mas esse Senhor Deus maravilhoso, gracioso, mesmo estabelecendo essa condição para todos os homens, mas ele também garantiu que haveria de vir a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, e essa semente da mulher, que está lá em Gênesis 3,15, é o proto-evangelho, é a promessa do Redentor, é a promessa do Messias, é a promessa de Jesus. E Jesus veio no tempo determinado por Deus, no propósito dado por Deus, ele veio, ele nasceu, que não foi em 25 de dezembro, como a gente costumeiramente, tradicionalmente as pessoas comemoram, não. Ele veio num tempo certo, na hora certa, nasceu neste mundo. Enquanto as pessoas distorceram tudo a respeito do nascimento de Jesus, do Natal, nós lembramos, ele nasceu para salvar o seu povo dos pecados dele. Foi isso que Jesus veio fazer e fez. E como é que ele fez isso? Depois que ele nasceu como uma criança, cresceu, jovem, adolescente, jovem, homem, chegou a 33 anos de vida, foi para a cruz. E naquela cruz, Jesus crucificado, ele tomou sobre si as nossas dores, ele tomou sobre si a nossa culpa, ele tomou sobre si tudo aquilo que você merecia, que eu merecia. Aquela cruz era para nós, mas ele foi para ela e se entregou e derramou o seu sangue, e aquele sangue derramado nos purifica de todo pecado. E aí o que diz lá em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A injustiça que é julgada por Deus, a injustiça que será tratada pelo Senhor, ela já foi tratada em Cristo por nós. De modo que agora quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Se você vivia aquela vida preguiça, perdida, doentia, pecaminosa, mas encontrou Jesus, agora a vida é outra. É uma nova vida em Cristo Jesus. E isso aconteceu porque Deus determinou esse tempo para que você pudesse chegar até Jesus. Se Deus lhe deu esse privilégio, essa oportunidade de você chegar até aqui e ouvir a pregação do Evangelho, para se crer nele e ser salvo, assim o faça. Creia no Senhor Jesus. Você já sabe que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Creia nele. Porque ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então veja, irmãos, Deus é justo em todo o tempo. Quando Ele permite a morte do animal, do ser humano, já é consequência. Ele não está sendo injusto, Ele está sendo justo. Ele está cumprindo exatamente como Ele disse que ia acontecer. Vai morrer. A morte vai chegar um dia e chega para todos. Mas a esperança? Há esperança. Será que há uma situação em que vai mudar isso? Há situação. Ele diz assim, pelo que vi, versículo 22, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque esta é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? E aqui nós vamos então, irmãos, é Deus quem no futuro avaliará a vida em sua totalidade. Ou melhor, exaltará, não é, a vida em sua totalidade. É Deus. É Deus do início ao fim, em Cristo Jesus. Ninguém vai fazer nada mais do que aquilo que Deus determinou que o seja.
Diz a palavra de Deus que os nossos dias estão contados. Os nossos dias estão contados. Ninguém pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida, disse Jesus. Os salmistas, eles também falaram, né, de situações e de coisas relacionadas a isso, como no Salmo 49, por exemplo, no versículos 12 a 15, o salmista vai dizer assim, Salmos 49, 12 a 15, diz assim: todavia, o homem não permanece em sua ostentação, é antes como os animais que perecem. Tal proceder é a estutícia deles. Assim mesmo os seus seguidores aplaudem os que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Mas Deus, olha aí, mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Está vendo, irmãos? Há esperança. É certo que há de perecer, é certo que há de morrer, mas Deus remirá a minha alma do poder da morte. E Deus já fez isso. Em Cristo Jesus. Quem está em Cristo está salvo. Ou seja, a morte não vai mais ter poder sobre você. Porque Cristo venceu a morte. Quando Ele fez isso? Quando Ele ressuscitou. Exatamente no dia de domingo, no primeiro dia da semana, Cristo ressuscitou. E eis a razão porque aqui estamos nós, a igreja, reunindo-se, no primeiro dia da semana, o domingo, que se tornou esse dia especial, o dia do descanso, para você reunir-se com o povo de Deus, para louvar, agradecer a Deus, porque Cristo ressuscitou. Venceu a morte, retomou a vida, e esta é a condição necessária para que agora Ele, ressuscitado, sobe para os céus, está lá agora, nesse exato momento, segundo o credo apostólico, à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Jesus está lá. Fazendo o quê? Preparando-se para voltar. Não mais para salvar, porque Ele já fez a obra, mas para julgar vivos e mortos. E a sentença já está pronta. A palavra de Deus já está pronta, a sentença dele. Diz assim: vinde benditos do meu Pai. É a sentença que Jesus vai dizer para os que creram nele, para os que estão salvos, para os que agora se alegram nele e servem a ele. Vinde benditos do meu Pai, para um reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Mas há outra sentença também, aquela pesada sentença, que ele vai olhar para muita gente e vai dizer assim, a maioria: apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Ou seja, a vida pecaminosa, que não se arrependeram, que recusaram o Evangelho, que disseram não, porque Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como é que isso é possível? Aos que creem no seu nome. Creu no nome de Jesus, você agora é um filho de Deus, uma filha de Deus. E nesta condição é que você vai receber o vinde bendito do meu Pai. Ah, não, eu não quero saber disso, eu não gosto de crente, eu não gosto dessas coisas, eu não vou. Tudo bem, mas você vai receber um apartai-vos de mim. Nada é forçado, é por graça de Deus. Ninguém pode forçar ninguém a ser crente, até mesmo porque é um trabalho em vão forçar as pessoas para ser crente. É em vão isso. É por graça, pela graça que sois salvos, é mediante a fé. E isso não vem de você não, é dom de Deus. Efésios 2, versículo 8. É dom de Deus. Ou seja, vem dele.
É o Senhor Deus que aplica essa palavra ao coração do perdido, daquele que está lá nas trevas, e o resgata, e o salva, e o coloca na sua igreja. É assim que vai se agregando os irmãos, os membros da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, porque Ele salva. Foi Ele quem fez a obra. Não é a artimanha do líder, não é a arrumação, o clima que vai trazer as pessoas para Cristo. Não. A pregação do Evangelho é o meio que o Senhor estabeleceu para que haja a salvação de todo aquele que crê. E isso está dito lá em Romanos, de maneira bem objetiva, Romanos 10, versículo 17, quando se perguntava ali, como é que é possível, como é que as pessoas irão crer, como é que as pessoas irão se voltar para Deus? Olha o que diz a palavra, até o autor Paulo, escrevendo aos Romanos, disse assim: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, versículo 17 de Romanos 10, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Só assim, irmãos. Este é o meio ordinário que o Senhor estabeleceu para a sua igreja. Por isso que eu digo, prega o Evangelho, fala de Cristo às pessoas. É só assim que é possível ela crer. A pregação de Cristo, da palavra de Cristo. E assim foi comigo, foi com todos os irmãos que aqui estão nesta noite, crentes em Jesus, creram em Cristo, porque ouviram a pregação do Evangelho. Então vejam, e isso tudo é Deus agindo, porque Ele é justo. Em todo tempo, Deus é justo. Deus não deixou de ser injusto, Deus não foi injusto em nenhum tempo, em nenhum momento. Ah, mas será que Deus não está sendo injusto, salvar alguns e outros não? De jeito nenhum. Lembrem, todos pecaram. Se Deus quisesse eliminar a todos, poderia fazê-lo. Se Deus quisesse acabar com todas as coisas, Ele acabaria. Ele já deu demonstração disso. O que é que aconteceu quando o pecado começou a escalada gritante de pecado lá ainda no início, lá com Noé? Deus olhou para a terra, vou destruir. O mundo está numa situação terrível. 2 cidades, Sodoma e Gomorra, pecado por cima de pecado, imoralidade de todo tipo, violência, maldade. Isso subiu aos céus e Deus disse: estou com nojo desse povo, vou destruir tudo. Mas tinha um homem, Noé, o justo Noé, o servo de Deus. E aí o Senhor diz: Noé, faz lá uma arca, eu vou destruir esse mundo com água. Vou chover 40 dias e 40 noites. Aí Noé vai lá, mas Noé está lá, trabalhando, fazendo a arca e pregando, avisando. Olha, vai cair água. Era um deserto, aquela região lá, desértica, e o povo rindo de Noé. É louco esse velho, está fazendo isso para quê? Noé obediente, fazendo o que Deus mandou ele fazer. Quando termina, ele recolhe os animais que o Senhor mandou ele recolher, ele e a família entra na arca e diz a palavra: o Senhor fechou a porta, as águas começaram a cair. E aí aqueles zombadores ficaram lá se afogando e socorro, socorro, grito, aquela coisa toda. Morreu todo mundo. Fica Noé. Aí Noé sai, Deus elimina, cumpre aquilo ali, aí Deus diz: pronto, agora não vou matar mais ninguém com água, não. Estabelece o arco-íris, sai Noé, sua família. Sequencialmente, o pecado já estava lá de novo, no coração. Os filhos de Noé começam a se degradar, o pecado começa tudo de novo. Aí Deus diz, aí vem Sodoma e Gomorra. Aí Deus: vou destruir com fogo essa cidade. Tamanho pecado que estava. Destruiu Sodoma e Gomorra. Só que essa situação agora é diferente. Porque lá no dilúvio, Deus estabeleceu que não ia mais fazer aquilo. Eu não vou fazer mais isso. Eu não vou mais destruir o mundo por causa com água, não.
Só que no Sodoma e Gomorra, Deus disse: assim como foi nesses dias, será nos dias da volta, que antecederão a volta do Filho do Homem. Então vejam, será fogo descendo do céu, este mundo será destruído com fogo, justiça de Deus. Mas a igreja do Senhor não será abalada por isso. Não pode ser destruída porque é do Senhor. Aí o que é que ele fez? Garante todos aqueles que nele crê em Cristo, ele garante a salvação. Você não será condenado, você não será destruído, você não passará por esse julgamento pesado que já está posto, mas você receberá o vinde bendito do meu Pai. Então o Senhor vai pegar assim a sua igreja. Jesus está prestes a voltar. Cada dia se aproxima. Cada dia. Hoje está mais próximo do que ontem e amanhã estará mais próximo do que hoje. Mas o fato é, Jesus vai voltar. Ele se despediu dos seus discípulos, lá em João 14, e disse que iria voltar. Foi preparar lugar. E o que nós aqui estamos a fazer enquanto igreja? Esperançosos, aguardando a volta dele. Mas enquanto nós aguardamos a volta de Jesus, nós não ficamos aqui de braços cruzados. Nós o aguardamos servindo, nós o aguardamos adorando, nós o aguardamos vivendo uma vida compatível com esta condição que agora temos. Não é uma vida de pecado mais, não é aquela miséria que vivíamos outrora, de pecado, aquele nojo de viver numa vida pecaminosa, um vício terrível, um envolvimento com coisas erradas, corrupções, subornos, prostituição, adultério, bebida, tudo isso aí que é do mundo. Não, isso não faz mais parte da nossa vida. Estamos em Cristo. Agora o nosso viver é este, é adorar, é servir, é ir trabalhar com alegria, é acordar de manhã buscando ao Senhor em oração, é ler a palavra de Deus, é louvá-lo. Essa é a nossa vida. Vêm os problemas? Virão. Os irmãos são testemunha, cada um aqui sabe dos seus problemas que passa na vida. Mas vocês dizem, mas eu estou em Cristo. Eu não deixo meu Senhor por causa de nada deste mundo. A minha fé está firmada no Senhor. Lembra daquele hino, né? A firmeza da fé? Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Se eu não lhe posso a face ver, é pela fé que eu vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece a sua mão. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar. E com os salvos cantarei, louvor eterno ao grande Rei. Amém, meus irmãos? Essa é a verdade do Evangelho. A firmeza na fé, necessária, para que assim consigamos passar nas tribulações da vida, que vamos estudar no próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Capítulo 4. Estudar as tribulações da vida. Enquanto isso, pensemos sobre como Deus tem sido justo em todo o tempo. As injustiças não passarão em vão, o Senhor julgará. A morte é comum a todos, mas haverá de Deus estar no controle de todas as coisas. Por isso, irmãos, que a nossa vida tenha sentido, que o nosso prazer esteja em estar na casa de Deus, que a nossa alegria seja esta, adorar o Senhor verdadeiramente, que assim, ó Deus, o Deus que nos criou, o Deus que nos formou, o Deus que nos chamou para si, nos conduza até o fim. Por isso que Ele vai garantir isso, dizendo assim, olha, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus,
Nós te louvamos, ó Deus, e agradecemos ao Senhor por esta noite que aqui nos encontramos no templo para adorar o Senhor. E pela tua palavra que nos trouxe nesta noite. Ó Deus, que certamente o teu povo está sendo edificado. Aqueles que porventura estejam a ouvir esta palavra pela primeira vez ou em poucas vezes na sua vida, mas que o Senhor aplique essa palavra ao seu coração, que o teu Espírito Santo trabalhe em sua vida e que eles venham receber esta graça salvadora do Senhor, para que junto conosco se alegrem, se firmem nos teus santos e retos caminhos. É o que agradeço a Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja sobre todos vós, sobre toda a igreja do Senhor Jesus espalhada na face da terra, hoje e para todos sempre. Podem assentar, irmãos? Queremos